Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 11 de setembro de 2022, o assunto é o zelo pelo pastoreio. Todo educador cristão, de maneira especial também aqueles que acumulam algum cargo de pastoreio na igreja através da hierarquia, devem exercer o seu ofício com extremado zelo, tanto pela revelação divina quanto pelos irmãos. O zelo nos conduz naturalmente a uma certa radicalidade no seguimento de Cristo e na pregação dos seus ensinamentos. Desejamos ardorosamente cumprir os conselhos do Senhor. Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. Ou ainda, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não há dúvida de que os pastores são chamados a ser pessoas zelosas, mas é preciso ter em mente que o zelo é um dom que pode ser nato ou infuso pela graça. Um pastor nato prepara-se através dos estudos e, consequentemente, a experiência o ajudará a ser um formador mais maduro. É muito importante que um pastor tenha talentos naturais, recordando, porém, que Santo Agostinho assinala que o fato de nossa natureza estar como que fragilizada, no dizer de São Paulo, trazemos esse tesouro em vasos de argila, faz com que tenhamos a necessidade da graça divina para triunfar sobre nossas paixões. Em sua obra sobre a natureza e a graça, Santo Agostinho afirma que a natureza humana foi criada sã e pura, mas, desde a rebelião primitiva, ela precisa do socorro do médico. Para Agostinho, a natureza merece elogios, como obra saída das mãos criadoras de Deus, mas, no estado atual, encontra-se enferma e debilitada devido ao pecado, necessitada de socorro divino, isto é, da graça. Reconhece Santo Agostinho o valor da natureza, porém, entregue a si mesma, não tem nenhuma potencialidade a não ser para o pecado. A graça não é dada em recompensa aos nossos méritos. O mérito não é fruto do ato humano, mas ação amorosa de Deus. Do contrário, a graça não seria dom, mas soldo. A verdadeira graça é aquela obtida pelos méritos de Cristo, aquela que não é natureza, mas a que salva a natureza. Uma das principais aspirações do homem é a de dominar os outros. A autoridade tem sido um fator viciante para muitos dos que estão à frente de um grupo, porque o poder atrai e, com frequência, aqueles que o detêm abusam dele. Basta um olhar atento à história humana para identificar a grande quantidade de dominadores e ditadores que exercem o seu poder com mão de ferro, com sede de dominar, punir e instrumentalizar aqueles que lhe eram subordinados. Jesus nos deu um conceito novo sobre a autoridade. Diz no Evangelho de João: Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Infelizmente, nem todos os pastores da igreja são também líderes espirituais. Muitos, ao contrário, causam confusão entre as ovelhas, propagando doutrinas estranhas, desviando-as da estrada que as levaria à salvação, muitas vezes porque são psicologicamente inseguros e, por paradoxal que possa parecer, lutam exaustivamente para se tornarem líderes. Um dos resultados dessa insegurança é não ter claro que, antes de aprender a ensinar, é preciso aprender a obedecer. Na igreja, obedecemos por fé,
Obediência significa que nós redescobrimos a imagem essencial do nosso ser e com isso nos tornamos verdadeiros. Significa que reconhecemos a relação de responsabilidade como forma fundamental de nossa vida e com isso o poder se converte de ameaça em esperança. Essa obediência diz respeito ao próprio Deus. Ela pressupõe, de um lado, uma relação viva e vigilante com Deus, e de outro, torna possível porque só quem obedece pode perceber Deus. Mas, para que a nossa obediência seja concreta e Deus não venha a ser confundido com as projeções dos nossos desejos, o próprio Deus se materializa de várias maneiras. Primeiramente, na Sua palavra, posto que a obediência a Deus é uma obediência à Sua palavra. Será que não estamos tratando-a como um objeto de laboratório com necessidade de comprovação pelo método científico para cada parágrafo, para cada fala de nosso Senhor? Não podemos tratar a Bíblia como algo morto que desmontamos e remontamos ao nosso bel prazer. É possível que as ovelhas se assustem com a igreja por a estarem vendo como um enorme aparato de poder anônimo, que parece mais um perigo do que uma esperança. A revelação de Jesus, oásis para a humanidade, deve ser anunciada sem medo, mas também de forma a não criar desconfiança em relação aos detentores do poder, que pisam, às vezes sem misericórdia, cada pequeno grupo que surge, e às vezes, por ser uma novidade, dispara uma espécie de alarme contra ameaças. As formas mudam. A Idade Média conheceu as fraternidades e as ordens terceiras, a época barroca revitalizou ambas, e hoje podemos dar-lhes outros nomes e outras formas. Em cada um dos casos, a formação dessas comunidades pode ser cheia de conflitos, mas no seu conjunto, a Igreja sempre as desejou. Contudo, se a adesão ao cristianismo não visa a totalidade da Igreja, mas a sua imagem simpática, representada por tal ou qual sacerdote, ou por tal ou qual dirigente leigo, essa adesão é construída sobre a areia, sobre um discurso feito em nome próprio. Conta mais o efeito de atração exercido pelo animador do que o poder dentro do qual ele está. O específico da igreja não é que nela existam pessoas simpáticas, apesar de desejável e certamente haver. O específico, contudo, é a força e o poder para pronunciar as palavras da salvação, para realizar ações de salvação das quais o homem tem necessidade e que não tem capacidade para realizar por si mesmo. Sem o poder de Jesus Cristo, o homem é apenas um ativista, um agente social, nada mais. O calor humano de um pequeno grupo só servirá para alguma coisa se as palavras do poder que vem de Deus permanecerem profundamente ancoradas em seu alicerce e forem pronunciadas firmemente por quem tem o ministério para fazê-lo. Caríssimos ouvintes, este podcast tem conexão com o próximo texto da minha coluna, publicada na revista Esmeril. Convido todos vocês a lerem essa publicação no próximo dia 13 de setembro. Obrigado por terem me escutado. Demos glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e salve Maria.